Tudo bem, pessoal. A síndrome de obsessão anti-Trump é uma doença bem desagradável. E aí você tem a síndrome de obsessão anti-Israel. Essa também é uma doença bem desagradável, mas quando você sofre das duas doenças ao mesmo tempo, aí você é um caso perdido. E é exatamente isso que está acontecendo com Candace Owens. E é exatamente isso que está acontecendo com Tucker Carlson. Agora, obviamente, nós o chamamos de Tucker Carlson por um motivo, porque os cataris têm muito dinheiro e bolsos fundos. Eles gastaram bilhões em instituições ocidentais, principalmente universidades dos Estados Unidos e Reino Unido. Mas eles também têm comprado muitos influenciadores, e Tucker Carlson parece ser um deles. Ouça o que ele diz. Neste momento, ele está praticamente morrendo de vontade de se converter ao Islã, mas por algum motivo ainda não se converteu. Ou delirante por vários motivos diferentes. Não acho que isso seja um fenômeno específico de Israel. Sentimos isso após o 11 de setembro, quando muitos acreditaram nas mentiras sobre o evento. Muitas mentiras foram ditas sobre o 11 de setembro, levando os americanos a acreditarem que estavam sob ataque do Islã global. Não, esse não era o argumento naquele momento. Não, o argumento naquela época era que o islamismo radical é uma ideologia política e ela quer destruir a hegemonia americana por causa das bases americanas no Oriente Médio e do contínuo apoio dos Estados Unidos a Israel. Esse era o argumento, pois a população muçulmana nos países ocidentais era insignificante na época. A maioria dos imigrantes muçulmanos no Ocidente naquela época era de primeira geração, focada em sua vida e mal falava inglês. Eles não tinham nenhuma influência na política ocidental. Hoje, esse é o argumento, que estamos sob cerco dos islamistas, porque olha ao seu redor. Você tem Mamdani, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, e eles já formaram a próxima geração de futuros congressistas abertamente islamistas. Estamos sob cerco, e isso é só nos Estados Unidos, aliás. Dê uma olhada no Reino Unido. Há 50 deputados muçulmanos na Câmara dos Comuns e centenas de prefeitos e vereadores muçulmanos em todo o Reino Unido. Esse é o argumento agora, Tucker Carlson. Pare de mentir descaradamente. Quem escuta essa pessoa? Que havia 1 bilhão de pessoas tentando matá-los. Eu mesmo me senti assim. Então você é um idiota se pensou isso, porque obviamente, e se você 11 de setembro foi o primeiro grande incidente terrorista que alertou o Ocidente sobre o Islã. Antes disso, a maioria dos americanos e ocidentais nem sabia o que era o Islã. Eles não sabiam quem era Maomé, nem sobre suas atividades como senhor da guerra ou como espalhou sua fé. Sim, gerações anteriores de ocidentais conheciam o Islã. Por exemplo, Churchill falou sobre isso. E antes dele, Thomas Jefferson falou extensivamente sobre o Islã. Mas isso de alguma forma foi se diluindo, de alguma forma se perdeu na história, porque obviamente não havia muçulmanos no dia a dia das pessoas comuns do Ocidente. Por isso, na maioria das vezes, você pode perdoar os ocidentais comuns por não acompanharem a ideologia do Islã. O motivo pelo qual quase todo ocidental hoje conhece Muhammad é porque estamos sob cerco dos islamistas. Todo mundo sabe sobre a esposa criança de Muhammad, Aisha. Por quê? Sim, temos falado sobre isso há muito tempo, mas agora todo mundo sabe porque o 11 de setembro não é mais um incidente isolado. Em todo lugar que você olha, em todos os grandes países ocidentais, eles não estão sob cerco dos hindus, dos sikhs ou dos budistas. Sempre há uma religião, uma ideologia que está constantemente tentando desmantelar o Ocidente em conluio com os comunistas. Então, Tucker Carlson, você é um mentiroso e idiota? Frequentemente afirmei na TV: o problema é o Islã, o problema são os muçulmanos. Todos querem nos matar, são todos loucos, fazem parte de um culto suicida insano, Até que fui pago por eles. criado por Maomé no século VII, e eu acreditava nisso. Eu estava histérico, acreditava nisso, não é verdade. Porque é o quê? Isso é verdade. Por que isso não é verdade? Por que isso não é verdade? Esse idiota é cego para milhares e milhares de ataques terroristas? Todos, aliás, em nome do Islã. Se ele dissesse que nem todos os muçulmanos, tudo bem. Mas ele está dizendo que o Islã não tem nada a ver com isso. O Islã não tem nada a ver com isso. Que mundo, hein? Olha, pessoal, de novo, como eu disse, não sei o que se passa no coração dele, mas se você tem síndrome de aversão ao Trump, como ele tem agora, porque obviamente ele acha que o Trump não está mais no bolso dele, aliás, o filho dele trabalha para J.D. Vance, eu não sei o que está acontecendo por lá. E além disso, ele foi para a Rússia, ele baba ovo para o Putin, ele vai ao supermercado mais luxuoso de Moscou. E ele diz: olha como é barato, o idiota não faz ideia. Ao converter preços de alimentos de países como Rússia, que não tem o mesmo nível dos Estados Unidos ou Europa Ocidental, para dólares, tudo parece barato. No Paquistão ou Bangladesh,
um pão custa 50 centavos e você pode achar isso surpreendente. Isso nem é tão barato assim. Sim, mas qual o poder de compra de um paquistanês comum? Então, de novo, ele é um idiota? Ele é um idiota? Eu não sei. Ou ele está apenas fazendo isso porque ele sofre da síndrome de aversão ao Trump junto com a síndrome de aversão a Israel, tanto que está disposto a se aliar ao inimigo dos Estados Unidos ou do Ocidente, seja Putin, seja Xi Jinping. Fico pensando quando ele vai começar a bajular o Xi Jinping, talvez já faça isso. Não sei. Mas no momento ele está literalmente bajulando os islamistas. Me desculpe por usar esse termo, mas é exatamente isso que ele está fazendo. Desculpe, tente tirar essa imagem da sua cabeça. Se você está pensando nisso, mas essa é a imagem mais apropriada. Olha isso. E ele está dizendo que o Islã não tem nada a ver com isso. Como a gente lida com isso, pessoal? Como a gente lida com isso? Eu acreditava nisso. Por isso, é mais difícil julgar os israelenses quando dizem que todo árabe, cristão ou muçulmano, não importa. Árabes, por definição, estão comprometidos com o extermínio dos judeus e nós devemos matá-los antes que eles nos matem. Eles realmente acreditam nisso. Não é incrível? Não é inacreditável? Será que esse hipócrita não consegue ver uma falha no próprio raciocínio? Por um lado, é um argumento perfeitamente razoável dizer que nem todo muçulmano é islamista. Nem todo muçulmano quer destruir o Ocidente. Esse é um argumento razoável. Estou disposto a admitir isso, mesmo sendo tão crítico em relação à cultura muçulmana e ao Islã. Estou disposto a reconhecer isso. Mas no momento em que ele inverte o argumento, ele faz uma justa posição, ele coloca Israel, ele disse: é isso que todos eles querem. Todos os israelenses querem matar todos os árabes, independentemente de serem muçulmanos ou cristãos. Todos os árabes. Então não há diversidade de pensamento entre os israelenses. Na verdade, as pessoas, aqueles frequentadores do Festival de Música Nova, os que foram massacrados pelo Hamas em nome do Islã, porque o Islã não quer que eles entreguem essa parte do Oriente Médio para os judeus, mesmo sendo o principal local de adoração deles, eu sou ateu. Não aceito esse argumento, mas ao comparar essas ideologias e aplicar os mesmos padrões, você acaba tendo que fazer essa pergunta. Por que os muçulmanos podem fazer reivindicações religiosas sobre um pedaço de terra, mas os judeus não? Esse é o meu problema. Eu sou ateu. Acho que tanto as reivindicações bíblicas quanto as do Alcorão, ou reivindicações religiosas muçulmanas sobre aquele pedaço de terra, não valem nada para mim. Mas não é assim que funciona. Se for assim, então eu não sei. Talvez devêssemos dar aquela parte da terra para os ateus, já que Israel é, na verdade, um estado secular. Sabe, Israel não se comporta como um estado judeu radical. Mas, de acordo com eles, são todos iguais. Aqueles que foram ao Festival de Música Nova, na verdade, estavam dançando pela paz. Eles eram os esquerdistas de Israel e simpatizavam com a situação dos habitantes de Gaza, incluindo judeus americanos e nova-iorquinos. Não sei o que há de errado com eles. Na verdade, eu não consigo entender judeus de esquerda progressista, assim como não consigo entender hindus de esquerda progressista que estão se aliando com islamistas. Tipo, seus idiotas, vocês têm alguma ideia do que eles vão fazer com vocês? Eles não estão elegendo apenas muçulmanos comuns, mas sim islamistas. Judeus americanos estão elegendo islamistas. E aqui está esse palhaço dizendo que israelenses ou judeus querem matar todos os árabes. Eles são apenas um grande monólito gordo e não têm diversidade de pensamento. Você entende que só uma pessoa que sofre de um distúrbio mental sério, como síndrome de aversão ao Trump ou síndrome de aversão a Israel, pode dizer algo tão absurdamente estúpido assim? Mas Isso, mas Tucker Carlson. sim. Eu não sei. Eu não sei como lidar com essas pessoas. Acho que é tudo o que podemos fazer. Podemos continuar falando sobre eles. Podemos continuar destacando as falácias nos argumentos deles, nas posições deles. É tudo o que podemos fazer. Espero sinceramente que os ocidentais entendam que não se trata mais de direita ou esquerda, embora esse ainda seja o melhor termo. Mas isso é uma questão de civilização ocidental contra todo o resto, você não precisa ser de extrema direita. Só dê uma olhada nisso. Veja como o nosso discurso está degradado. Se você defende os valores americanos, apenas os valores americanos, certo? Você não está fazendo um argumento supremacista branco. Você não está fazendo nada disso. Você só está defendendo os valores americanos. E é o mesmo fenômeno que temos observado em todo o mundo ocidental. Na Austrália, você defende os valores australianos. Na Grã-Bretanha, você defende os valores britânicos. É só isso. Você não está dizendo nada fora do comum.
Você basicamente está dizendo o que um liberal dos anos 90 dizia nos anos 90, que nós temos liberdade de expressão, temos liberdade religiosa, mas somos leais à América, somos leais à Grã-Bretanha, somos leais à Austrália. Se vier aos nossos belos países ocidentais e quiser fazer parte da nossa sociedade, precisa se integrar e assimilar. Essa era a frase padrão de todo liberal nos anos 90, porque alguns de nós já têm idade suficiente. Nós estávamos por aí naquela época. Agora, há quem diga que você não precisa perder sua identidade mesmo sendo islamista e que isso não é problema. É isso que está criando todos esses problemas que vemos hoje. E se alguém se opõe a isso, de repente é chamado de extrema-direita pessoal. Por isso afirmei que não se trata de extrema-direita ou esquerda, mas sim de uma questão da civilização ocidental. Todos os países ocidentais enfrentam isso, e o mesmo ocorre no Japão e na Coreia do Sul. Recebi esta foto, uma postagem da Coreia do Sul. Então, e novamente, veja, a Coreia do Sul e o Japão são culturas muito ricas e únicas por si só. E eu os respeito muito. Por quê? Porque eles criaram sociedades altamente bem-sucedidas com seus próprios valores tradicionais. Mas eu acho que o problema é que quando você se torna uma sociedade próspera, tende a ter menos filhos. Então é o mesmo problema com o Japão e a Coreia do Sul. E eles também estão em pânico. E, como resultado, adivinha quem eles estão deixando entrar? Islamistas. O mesmo problema. Olha isso. O aumento da população muçulmana na cidade de Ansan, na Coreia do Sul, está gerando medo de substituição demográfica. Onde quer que eles vão, fazem a mesma coisa repetidamente. Minha pergunta para cada país ou para seus patriotas é: por que vocês permitem que eles entrem? Olha isso. Um sul-coreano está filmando, claramente preocupado, se perguntando: o que está acontecendo? Você tem que lembrar, Coreia do Sul e Japão eram, até bem recentemente, sociedades muito fechadas. Eles estão vendo isso pela primeira vez e estão horrorizados. É por isso que há um influxo repentino de ativistas japoneses que estão traduzindo nosso conteúdo para o japonês. E eles estão inundando as redes sociais japonesas com vídeos de imigrantes muçulmanos fazendo todo tipo de coisa horrível em países ocidentais. Por exemplo, olhem só, isso é Houston, pessoal. Temos o governador Greg Abbott no comando lá, mas é isso. Esse exibicionismo, essa palhaçada tem que acabar. Isso tem que acabar. E você sabe por que está cada vez mais difícil parar com isso? Porque o Ocidente, porque os ocidentais têm esse vício de bajular estrangeiros que são hostis à própria identidade deles, à própria civilização deles. Olha isso. Ashura é um momento de lembrança, sacrifício e reflexão. Balela. Vou te contar a história em 1 minuto. Hoje, no 10º dia de Muharram, que é o mês em que o Imam Hussein, que era neto de Maomé, o compromisso inabalável do Imam Hussein com a verdade e a dignidade. Os xiitas o amam. Então, alguns dizem que os xiitas amam Ali, que era o pai do Imam Hussein. Eles o colocam até acima de Maomé. Essa é uma das principais disputas entre sunitas e xiitas. Lembramos o compromisso do Imam Hussein com a verdade e dignidade. Besteira. Ele era um aspirante a déspota faminto por poder, mas era burro demais para perceber isso. Ops. E, aliás, o que estou dizendo aqui é altamente blasfemo. Um xiita, se ouvir eu falar isso, se estiver na minha frente, ele vai sacar a espada e tentar me decapitar. Seu legado atemporal nos lembra dos valores duradouros da fé, do serviço ao próximo e da crença de que a justiça sempre vale a pena ser defendida. Por justiça, ele quer dizer, me dê poder? A força da nossa cidade vem das muitas tradições de fé que a moldam e da nossa luta compartilhada contra a injustiça e a opressão. Que possamos levar esses valores adiante enquanto continuamos. Então, besteira de novo, islamizando tudo. Nova York ou a América não tem nada em comum com o Imam Hussein. Imam Hussein, como eu disse, era um tolo sedento por poder que desafiou o imam, o califa da época, Yazid, cujo pai havia prometido ao irmão de Imam Hussein, Imam Hassan, que quando chegasse sua hora, ele não transferiria o poder para o filho, mas ele transferiu. E quando ele fez isso, Imam Hussein disse, não, espere um segundo, era a minha vez, é a minha vez de ser o califa. Então ele foi até ele e enviou seus exércitos. E Imam Hussein, na verdade, estava com mulheres e crianças naquele momento.
E ele foi cercado pelas forças de Yazid, e é aqui que a história fica um pouco obscura. Yazid aparentemente afirma, ou pessoas, sunitas afirmam que Yazid nunca ordenou que seus soldados massacrassem Imam Hussein, sua família, suas mulheres e crianças. Mas Imam Hussein disse: "Eu não vou voltar. Se vocês tiverem que nos massacrar, então nos massacrem." É parecido com o que os habitantes de Gaza fazem: provocam o inimigo e depois dizem que usam escudos humanos. Então, o Imam Hussein pensou que, por estar com suas mulheres e crianças, era por isso que Yazid não iria ordenar o massacre da família deles. Mas eles fizeram isso. Então é aí que estamos. E é por isso que você vê esses muçulmanos xiitas batendo no peito porque eles dizem que decepcionaram ele, já que o Imam Hussein foi brutalmente assassinado junto com sua família pelos iraquianos da época. Isso aconteceu em Karbala, que fica no atual Iraque. Então é isso, essa é a história, resumidamente. Ele basicamente foi até lá para desafiar Yazid. Ele foi até lá para dizer: "Ei, me dê o poder. Eu sou o próximo califa, não você." Isso é o básico de uma luta pelo poder. Ainda assim, aqui estamos.